Eu tenho aqui duas Bíblias. Esta daqui é protestante, evangélica, e esta daqui é católica. Qual das duas é correta? Qual das duas é mais correta? Qual das duas eu deveria ler? Quais são as diferenças entre elas e semelhanças? É uma boa discussão. Eu, como alguém que se converteu numa igreja evangélica e teve experiências religiosas e espirituais em igrejas evangélicas e que estudou teologia do ponto de vista protestante evangélico, sempre fui ensinado, obviamente, que a Bíblia evangélica protestante é a correta. Mas eu quero explicar para você algumas coisas para você entender, independentemente da posição que você tomar, você pelo menos saber o que você está defendendo. Não apenas porque um pastor te disse, ou se você for católico, porque um padre te falou. Deixa eu te dar algumas informações. Primeiro de tudo, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, ela é baseada na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem 24 livros. Só que esses 24 livros, eles são os mesmos 39 livros que estão no Velho Testamento da Bíblia protestante, da Bíblia evangélica. Por que essa diferença de números? Porque a divisão da Bíblia hebraica é diferente. Por exemplo, na Bíblia hebraica, 1º e 2º Reis é um livro só, 1º e 2º Crônicas é um livro só, Esdras e Neemias é um livro só, os 12 profetas menores são um livro só, e assim por diante. Mas é o mesmo material. E a Bíblia católica, ela é quase igual à versão grega do Velho Testamento, do que nós hoje, cristãos, chamamos de Velho Testamento. A Septuaginta, né, a Septuaginta é uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita no 3º século a.C., por ordem do rei Ptolomeu Filadelfo, do Egito. Essa versão ela é chamada de Septuaginta porque a tradição conta uma história de que esse rei convocou 72 sábios de Israel e eles fizeram a tradução. Mas independentemente do que a tradição diga, a Septuaginta é a versão grega do nosso Velho Testamento. Ela contém os mesmos livros, aí que está a questão. A Septuaginta, além dos livros da Bíblia hebraica, ou seja, além dos 39 livros que estão na Bíblia protestante, a Septuaginta tem alguns livros a mais. Eu vou citar para você aqui. São Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, os 2 livros de Macabeus e acréscimos aos livros bíblicos, aos livros do cânon hebraico de Esther e Daniel. Só que a Septuaginta, além desses livros, ela tem 1º e 2º Esdras e a oração de Manassés. E qual que é a questão aí? A Bíblia católica, no Velho Testamento, tem esses 7 livros que eu acabei de citar, tem os acréscimos a Daniel e a Esther, que eu acabei de citar, só que a Bíblia católica não tem 1º e 2º Esdras e oração de Manassés. Quer dizer, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, no Velho Testamento, ela é igual à Bíblia hebraica. E a Bíblia católica, no Velho Testamento, ela é quase igual à Septuaginta. Ok? Então, essas são algumas informações gerais. Outra questão aqui que nós precisamos saber. O historiador judeu Flávio Joséfo, historiador do 1º século da nossa era cristã, ele mencionou 22 livros no cânon hebraico da Bíblia dos judeus. Esses 22 livros são os mesmos 24 que eles têm hoje, que são os mesmos 39 da Bíblia protestante. A questão é só de divisão. E o Joséfo fala de livros de Moisés, de livros dos profetas, de outros livros, e ele afirma que depois de Artaxerxes, um rei persa do século V a.C., nada foi tirado, nada foi acrescentado. Então, ao que tudo indica, Joséfo defendia o cânon que os judeus têm até hoje, que coincidiria com o cânon protestante. Mas vamos lá, vamos dar mais informações para você saber como chegar a uma conclusão sobre isso.
O Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento são iguais na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante. Então aí não tem discussão. O que tem discussão é sobre esses 7 livros a mais na Bíblia Católica, ou 7 livros a menos na Bíblia Protestante, e nos acréscimos a Daniel e a Esther. Pois bem, primeiro de tudo, o Novo Testamento fala de escrituras. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. O que significa isso? Significa que, de alguma forma, havia um conjunto de livros no Novo Testamento, na época de Jesus, melhor dizendo, que os cristãos e Jesus e os apóstolos entendiam como sagrados, como inspirados por Deus. O próprio Jesus falou assim que a escritura não pode ser anulada. Agora, o Novo Testamento tem uma lista de quais seriam esses livros? Aí que está o problema, não tem. O Novo Testamento cita vários livros do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, como Gênesis, cita o Deuteronômio, cita os Salmos, cita Isaías, cita Jeremias, cita Daniel, cita Jonas. Só que não tem uma lista. Mas existe o reconhecimento de que há escrituras. Então aí que está o cerne do problema. A gente não tem essa resposta de maneira definitiva no Novo Testamento, na pena dos apóstolos ou nas falas de Jesus. O Novo Testamento cita todos os livros do Velho Testamento? Não. Até onde eu saiba, até onde eu li, não existem menções no Novo Testamento ao livro de Esther, por exemplo, ou ao livro de Cânticos de Salomão, pelo menos não diretamente. Talvez haja alusões indiretas, né? A noiva, o noivo, Cristo noivo, a igreja noiva, mas essa seria uma interpretação alegórica dos cânticos e não seria uma citação. Mas vamos lá. A favor da tradição protestante, nós temos o seguinte: o cânon de Jesus, o cânon que Jesus aceitava, seria o cânon de Flávio Josefo, o cânon dos judeus. Por que esse seria um bom argumento? E por que isso poderia ser verdade? Porque o cânon que Josefo menciona, de 22 livros, que são os 24, que são os da Bíblia protestante, estava escrito em língua hebraica, em alguns trechos em aramaico. E a língua que Jesus falava, a língua que os judeus da época de Jesus falavam, pelo menos ali da Palestina, era a língua hebraica, era a língua aramaica. Então, muito provavelmente, eles não liam a Bíblia em grego. Jesus, no dia a dia, quando citava as Escrituras, certamente não citava em grego. Não fazia sentido Jesus citar a Bíblia em grego para pessoas que falavam aramaico. Ah, mas o Novo Testamento, quando cita a Escritura, cita na Septuaginta, na versão grega. Isso é verdade, isso é verdade. Mas pensa o seguinte: os Evangelhos e o Novo Testamento foram escritos em grego. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Então nós temos o seguinte: quando o escritor sagrado, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão escrever os evangelhos e vão citar as referências do Velho Testamento, é óbvio que eles vão citar em grego porque eles estão citando em grego. Mas isso não significa que Jesus usou a versão grega, ainda que eles coloquem isso na boca de Jesus, tá? Então essa é uma questão também meio lógica para mim. Bom, a favor do argumento católico, nós temos o fato que eu acabei de mencionar, de que o Novo Testamento cita quase sempre, ou muitas vezes, a versão grega, que tinha os livros apócrifos, que no mundo evangélico se chama de apócrifo e que no mundo católico se chama de deuterocanônico. Então é um argumento a favor desses livros. Por quê? Porque a Septuaginta tinha esses livros. Então nós ficamos nesse impasse. O cânon dos apóstolos, a Bíblia dos apóstolos, era a Septuaginta ou era a Bíblia hebraica? Não dá para dar uma resposta definitiva. O Russell Norman Champlin opina que nos tempos de Jesus havia 3 cânones circulando. O cânone dos saduceus, que teria só o Pentateuco, só a Torá. O cânone dos judeus da Palestina, que seria
o cânon que o mundo protestante tem hoje, os 39 livros no Velho Testamento, e o cânon da Septuaginta, que tem os livros que a Bíblia Católica tem, e tem mais esses 3 que foram excluídos. Há eruditos que afirmam que não existia esses 3 cânones. Mas o Champlin apresenta um bom argumento, que é o seguinte: a própria existência da Septuaginta com esses livros a mais é uma ótima evidência de que, em algum lugar, provavelmente os judeus fora da Palestina, aceitavam, além do cânon hebraico, mais esses livros. O próprio fato de existir uma tradução de um conjunto de livros sagrados que tem esses livros é uma evidência de que, pelo menos para um grupo importante, né, para se ter uma tradução, esses livros eram sagrados, esses livros eram canônicos. Então, nós estamos aí diante de um impasse. Nós não temos uma definição por parte dos autores do Novo Testamento, eles não apresentam nenhuma lista, e nós podemos ter tanto a evidência do cânon hebraico como a evidência do cânon grego. O que nós fazemos então? Aí nós vamos para a seguinte questão. O Novo Testamento cita os livros apócrifos? É muito comum apologistas evangélicos protestantes dizerem que não, que eles nunca citam. Mas eu penso que isso não se sustenta. Vamos lá. Eu vou citar aqui para você algumas referências, só para você ter uma ideia. Hebreus 1,3 diz, falando de Jesus, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Isso parece ser uma menção indireta, ou pelo menos um empréstimo, de Sabedoria de Salomão, capítulo 7, versículos 25 e 26, em que diz que ela, a sabedoria, é o eflúvio, que é uma emanação, uma emissão do poder de Deus. Ela é o reflexo da luz eterna, ou seja, claro que o escritor aos Hebreus está aplicando isso a Cristo e o livro de sabedoria está falando da sabedoria. Mas é muito provável que ele tomou emprestada essa referência e aplicou a Cristo. Tá? Em Jesus, Mateus 11, 28, 30, tem uma referência conhecida: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Aí cortando um trecho, ele diz, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em Eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? Eclesiástico 24, 19 e 20, a sabedoria, de novo, né? Agora em outro livro diz assim, vinde a mim todos os que me desejais, fartai-vos de meus frutos, porque a minha lembrança é mais doce do que o mel, a minha herança mais doce do que o favo de mel. É claro que não é a mesma frase, é claro que não é uma citação direta que Jesus está fazendo, mas é inegável que há uma semelhança aqui na frase. Bom, você pode não estar convencido de que essas citações do Novo Testamento se referem a esses livros. Mas aqui em Efésios 6, do 11 ao 17, nós temos a famosa referência em que Paulo fala da armadura de Deus, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E lá em Sabedoria de Salomão, capítulo 5, versículos 17 a 20, faz menção clara de armadura, de couraça de justiça, de capacete, de escudo e de espada. Então, é possível, talvez até provável, que Paulo tenha tomado essa passagem como referência para escrever Efésios, escrever esse trecho de Efésios. Lá em Hebreus 11, nós temos a famosa galeria dos heróis da fé. O que Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó fizeram, enfim, que o escritor dos Hebreus fala da fé deles. Lá em Eclesiástico, capítulo 44, a partir do versículo 16, tem, até o final do livro, até quase o final do livro, tem uma lista semelhante a essa de heróis da Bíblia. Né? Heróis é um termo que a gente usa, não está presente lá no texto bíblico, mas é uma lista semelhante. Então, nós não podemos descartar a hipótese de que o escritor de Hebreus tenha se inspirado nessa passagem. E tem uma passagem em Hebreus 11:35 que diz que alguns foram torturados. As menções à tortura
mais claras e explícitas que estão na Bíblia, no Velho Testamento, estão justamente no segundo livro de Macabeus, que fala de um homem chamado Eleazar e de 7 irmãos que foram torturados porque não quiseram comer carne de porco de maneira forçada, para não se submeter à helenização do povo judeu. Então, não me convence dizer que os apócrifos, assim chamados por nós, protestantes evangélicos, não são citados no Novo Testamento. Ao que tudo indica, essas citações são deles. Agora, esse é um argumento definitivo de que a citação os faz canônicos? Não é. Pelo seguinte, porque nós temos Paulo, por exemplo, lá no Areópago, citando poetas gregos, ou poeta grego. Nós temos no livro de Judas, no final da Bíblia, na Epístola de Judas, uma citação clara ao livro de 1 Enoque, quando ele fala que os anjos que pecaram foram lançados no inferno, quando ele diz o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Isso está lá no livro de 1 Enoque, que é um livro que não está nem na Bíblia católica, nem na Bíblia protestante. E tem uma menção também ao livro Assunção de Moisés, quando diz que o diabo disputava o corpo de Moisés ali com o arcanjo Miguel. Então, no meu entendimento, nós não temos nenhum argumento definitivo, nem a favor da Bíblia protestante e nem a favor da Bíblia católica. O que fazer então? Nós temos ainda uma quarta questão, uma outra questão, que é a questão que os teólogos evangélicos dizem, que os livros apócrifos têm problemas históricos, têm problemas doutrinários, oração pelos mortos, ou erros históricos, ou ainda defesa da salvação pelas obras, enfim. Aí, esse também para mim não é um argumento definitivo pelo seguinte. Número 1, se o católico entende que Deus inspirou esses livros, então naturalmente para ele essa doutrina é legítima. Então eu não posso usar a questão doutrinária para excluir esses livros. Mas essas doutrinas, baseadas nos livros a mais aí que a Bíblia Católica tem, se confrontam com outras doutrinas bíblicas. Você até pode dizer isso até pode ser verdade. Mas isso também não é verdade em relação a livros que ambos os grupos aceitam como canônicos? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, no meu entendimento e no de muitos, é um livro que contradiz outras doutrinas bíblicas, quando ele nega explicitamente a imortalidade da alma, a vida após a morte. Quando ele diz, no capítulo 9, versículo 5, que os mortos não sabem de nada. Isso contradiz outras passagens da Bíblia que mostram os mortos conscientes. A transfiguração mostra ali Moisés, que tinha morrido consciente, conversando com Jesus. E a respeito de problemas históricos, que o livro de Judite, por exemplo, tem explicitamente, eu desconfio que o escritor sagrado até colocou aqueles erros históricos de propósito, para que o livro não fosse visto como uma história, porque o erro histórico ali é muito grosseiro. Mas existem livros canônicos que têm problemas históricos. O livro de Esther tem problemas históricos muito difíceis. O livro de Jonas tem problemas históricos. E talvez outros também. Então, em resumo, qual a Bíblia correta? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Eu não estou convencido de que os argumentos de um dos lados seja definitivo. Então o que você faz? Tema a Deus. Obedeça a Deus. Leia a Bíblia inteira, quantas vezes você puder. E faça o melhor que você puder. Seja uma pessoa que ama a Deus, seja uma pessoa que é fiel, independentemente de você ter os 7 livros a mais, de você não ter, de você ter o livro de Daniel com acréscimo, sem acréscimo, o livro de Esther com o nome de Deus, sem o nome de Deus. Seja uma pessoa piedosa e temente a Deus. Seja você católico, seja você evangélico,
seja você anglicano, seja você ortodoxo, seja você de religião nenhuma, tenha um temor a Deus, tenha uma vida com Deus, creia em Jesus Cristo, ame-o, ore, busque a Ele, porque independentemente de qual cânon certo, se é que há uma resposta para isso, o mais importante de tudo é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu lamento não ter te dado uma resposta definitiva, é porque eu também não tenho uma para mim, mas a minha resposta mais importante é essa: tenha uma vida com Deus e isso será muito mais importante do que um ou outro cânon que você segue. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Um grande abraço.